Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando então o nosso terceiro bimestre e vindo de uma sequência onde vocês estudaram aí notícia, depois cordel e agora nós vamos estudar a entrevista jornalística, uma conversa guiada. E é sempre importante nós observarmos o significado, desse título do capítulo. Por que ele diz uma conversa guiada? Porque nós temos dois papéis fundamentais em uma entrevista, desenvolvidos por duas pessoas fundamentais, que é o entrevistador e o entrevistado. E justamente quem guiará esse contexto todo é o entrevistador. Então ele deve se preparar, ele deve pesquisar, sobre a vida, sobre o ponto central que ele quer conversar, discutir, saber, sobre aquele entrevistado, se preparar com antecedência para que ele tenha perguntas bem formuladas, bem dentro do contexto e saiba então dirigir essa conversa, tá bom? Então, vamos às características desse gênero textual. Nós temos aqui o primeiro tópico, que possibilita o acesso a conhecimento, declarações, opiniões do entrevistado sobre um tema, podendo haver identificação pessoal. Vamos então discutir sobre esse ponto. Porque quando ele fala de conhecimento, de declarações e opiniões, porque quando a gente vai ou assistir ou ler, porque depende aqui, pode ser uma entrevista jornalística que está sendo assistida, mas também pode ser uma lida, tá? Então, a gente vai ter esse acesso através das perguntas que serão feitas nesse contexto. A gente consegue saber, sobre um determinado assunto, um determinado tema, se aprofundar sobre aquilo, porque geralmente a pessoa que está sendo entrevistada, ela é especialista naquela área. Mas é claro que também nós podemos pensar em entrevistas de personalidades, famosos, tá? Então, às vezes, não é um estudioso sobre um determinado assunto. Depende muito. O público pode variar, o entrevistado pode variar e quem entrevista também, tá? E essa questão de identificação pessoal, por quê? Se você se interessa, em ler uma entrevista, justamente porque você se identificou ou com um assunto, ou porque você já ouviu falar sobre essa personalidade, ou sobre, vamos dizer assim, esse estudioso, ou, quem estiver sendo entrevistado. Muito bem. Vamos à questão da linguagem. Que tipo de linguagem que você pode encontrar em uma entrevista jornalística? Sendo ela escrita ou sendo ela somente ali você assistindo e tal, num programa de TV ou ouvindo numa rádio, Enfim, essa linguagem será interativa. Então, notem que eu coloquei entre parênteses aqui a questão da linguagem formal ou informal. Por quê? Dependerá muito da questão do público-alvo. O que é o público-alvo? Para quem é direcionada essa entrevista. Então, se você está observando, lendo ou assistindo uma entrevista que foi feita com alguém, de um público jovem, ali uma personalidade, um cantor, um ator, uma atriz, um público jovem, então automaticamente o entrevistador ele vai direcionar as questões ali a serem feitas de uma maneira mais coloquial, mais informal. E até mesmo porque é uma conversa. Então, é normal que nas conversas a gente tenha esse tipo de linguagem mais informal, mais despreocupada. Agora, se você está lendo uma entrevista jornalística que saiu num jornal ou ali dentro de uma reportagem, o que pode enriquecer uma reportagem, tornar mais atrativa, justamente porque é comum você encontrar nas entrevistas
O discurso direto. O que é o discurso direto? É quando você observa exatamente como aquela pessoa falou. Vocês vão ouvir muito nesse contexto de entrevista, um termo chamado fidedigna ou fidedigno. A entrevista foi fidedigna. Quando você ouvir essa entrevista, significa que justamente tudo que foi falado pelo entrevistado foi transcrito igual. Inclusive, com certeza vocês já tiveram acesso, é quando a pessoa dá uma risada, então tem uma sinalização na parte escrita que a pessoa riu, né? As hesitações, tudo aparece ali. Então significa que tudo que a pessoa falou foi seguida à risca, foi fiel, né? Quem entrevistou transcreveu exatamente, teve essa preocupação, né, de não editar nada do que a pessoa falou ali, tá bom? E isso torna mais atrativo uma reportagem, por exemplo, dentro de um contexto jornalístico. Não tem somente o fato, mas você tem alguém que está narrando algo que também vai ajudar a firmar o seu posicionamento ali dentro da reportagem, por exemplo, tá bom? Então, vamos firmar essa questão da linguagem como opcional e que depende muito do contexto. Ela tanto pode ser formal quanto mais informal. Por quê? Por mais que seja uma conversa, se você tem num contexto mais sério, de um jornal, de uma revista, né? Então, pode ser que dependendo do assunto que está sendo tratado e com quem esteja sendo, né, ali direcionada essa entrevista, essa conversa, também a linguagem pode ser mais formal. Bom, aqui também já comentei que pode ser veiculada, significa que você pode encontrar jornais, revistas, sites, programas midiáticos. Aqui você pode entender midiáticos como tanto de rádio como de TV também, tá? E a questão do discurso direto já coloquei para vocês, que são as marcas da oralidade, a expressão fidedigna ou fidedigno que vocês podem ouvir, já comentei, tá? Então, temos aqui um diálogo para finalizar a última questão, a última característica, um diálogo marcado. O que é um diálogo marcado? Então, você pode observar na sua apostila aí, por favor, nas páginas 4 e 5, que você tem a pergunta, né, pontuada ali, ou se for na fala, a pergunta vai ter a entonação própria, né, de uma pergunta, e se for a parte escrita, você vai encontrar geralmente esse ponto de interrogação normal. Então, você tem a pergunta em negrito, ou ela pode estar em itálico também, mas você vai conseguir observar uma diferença entre a resposta e a pergunta, né? O entrevistador, o entrevistado. O diálogo marcado significa isso, você consegue visualizar quem está direcionando a entrevista e quem está sendo entrevistado, a resposta. Então, aqui você consegue observar, as perguntas estão em negrito e logo mais a resposta está, né? Quem responde, o nome da pessoa que respondeu está em caixa alta, em negrito também. Então vai depender muito de cada veículo, né? Ou revista ou jornal, como que vai colocar. Mas há um direcionamento para você como leitor, como público, ali conseguir distinguir, né, o que está sendo perguntado das respostas em si, tá bom? E aí interessante também que você assinale algumas coisas com marca-texto, alguns pontos importantes que vão reforçar o que eu acabei de falar. Na página 3, aqui do lado, primeiro quadradinho, depois na página 6, aqui, 8 e 9, todos os campos que estão de explicação aqui retomam o que eu falei. E na página 10, os 2 primeiros quadros que estão aqui também, tá bom? Então, assim, pessoal, a gente encerra aí a discussão desse gênero textual em entrevista,
Espero ter ajudado, né? Conforme as atividades vão propondo também questões, surgindo dúvidas, vocês já sabem que é só entrar em contato, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!